Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou resolver alguns exercícios da listinha aí de espelho plano, tá? Vamos começar aí pela questão número 4. Ela diz que um objeto está a 10 centímetros da superfície de um espelho, um observador está a 40 centímetros do espelho. E aí ele pede a distância entre a imagem do objeto e o observador. Essa é uma clássica questão onde a gente tem que fazer um desenho. E não precisa ser um desenho muito elaborado não, tá, gente? Pode ser um desenho assim, ó, tá? Aqui o espelhinho, aí o objeto, tá? Vamos chamar de O. Diz que está a 10 centímetros de distância e o observador está a 40. Vamos botar aqui o observador, tá? Tá a 40 centímetros. 40 do quê? Do espelho, né? Do espelho, tá? Tá 40 centímetros. Ou seja, tá a 30, né? Se eu quisesse aqui marcar 30, estaria a 30 do objeto. Mas não é necessário. O problema pergunta: qual a distância em centímetros entre a imagem do objeto e o observador? Então, vamos lembrar aí da simetria, né? Se o objeto está a 10 centímetros, a imagem também está a 10 centímetros. Haveria uma imagem do observador? Provavelmente ela estaria também a 40 centímetros, né, do espelho. Provavelmente seria isso. Mas eu nem vou desenhar, né? Vamos apagar aqui. Uma beleza, né? Esses quadros virtuais. Porque o que ele deseja mesmo é a distância entre a imagem do objeto e o observador. Então, o problema que é esta distância, ó, entre a imagem e o observador. E aí, né, basta a gente verificar, 40 do observador até o espelho, 10 da imagem até o espelho. Essa distância aqui vai dar 50 centímetros. É a resposta da questão. Tem várias como essa, né, na lista. Você tem que fazer um desenho e buscar entender o que a questão deseja. Vamos fazer outra. Outro tipo de questão bem típica é mostrar o que acontece com um raio ao bater no espelho. Então, por exemplo, a gente tem aí um raio de luz que incide sucessivamente, ou seja, né, um atrás do outro, em dois espelhos planos. Então, ele bate no primeiro espelho, reflete, e aí depois, né, bate nesse e reflete de novo. E esses espelhos formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme representado no esquema. Nesse esquema, quanto vale o ângulo alfa, que é esse ângulo marcado aqui? Eu vou aumentar a figura para a gente fazer a questão. Gente, esse tipo de questão envolve um pouco de geometria plana. Não vai ser necessário grandes conhecimentos de geometria plana, mas saber que a soma dos ângulos em um triângulo vale 180 graus é fundamental, tá? Saber também que se você tem, por exemplo, uma reta, outra reta aqui passando, de que este ângulo e esse são iguais, né? São os opostos pelo vértice, também é importante. E que este ângulo alfa somado com esse ângulo beta dá 180 graus. Também é muito importante. Então, são conhecimentos básicos de geometria que a gente vai usar aí. Nessa questão, e claro, né, a gente precisa saber ainda aquela lei da reflexão, né? A gente tem aí, por exemplo, o raio azul batendo no espelho, forma um ângulo I,
aqui um ângulo R, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Por natureza, este ângulo aqui, por exemplo, sei lá, gama, também seria igual a este outro ângulo gama aqui, né, gente? A gente só não chama de ângulo de incidência e ângulo de reflexão. São os ângulos formados pelos raios com o espelho. Mas eles são iguais também. Então, sabendo disso, a gente pode vir aqui, ó, na figurinha e pensar o seguinte. Ó, observe este raio, né? Ele bateu aí formando 50 graus com o espelho. Qual vai ser, então, o ângulo que ele vai formar, né? Na hora que refletir, 50 graus também. Depois, a gente pode pensar neste raio que bate no espelho e reflete aqui, ó. Repare este ângulo, né, que é o alfa, que está aí formado entre o raio que refletiu e o espelho. Bem, se esse ângulo é alfa, este aqui também é alfa. Ó, que beleza. E agora, né, gente? Vamos olhar para este triângulo, né? Este triângulo. Vamos marcar em laranja aqui, ó, o triângulo. Ó, que beleza, o triângulo. Gente, este triângulo, a soma dos ângulos tem que dar 180 graus. Então, a gente vai ficar com 50 mais 60 mais alfa igual a 180 graus. 110 mais alfa igual a 180 graus. Eu acho que todo mundo consegue chegar sozinho em alfa igual a 70 graus como resposta. Beleza? Tem outras questões como essa aí na lista para você dar uma treinada. Vamos fazer uma última questão. Essa questão que nós vamos fazer agora é um clássico da ótica. É a questão do espelho para se ver de corpo inteiro. Então, a gente tem aí o enunciado. Certa pessoa possui um espelho plano retangular, boa parte dos espelhos de banheiro são assim, de 90 centímetros de altura. Então, se você estivesse olhando aí para o espelho de frente, né, aqui a gente teria 90 centímetros de altura. Quando ela fica em pé diante do espelho, ou seja, em frente a ele, disposto verticalmente, ou seja, pregado na parede, e convenientemente posicionado, vou explicar isso durante a resolução, ela consegue ver a sua imagem de corpo inteiro. Qual é a altura máxima da pessoa? Aí a pessoa olha, o espelho tem 90 centímetros. Horas, então a pessoa tem 90 centímetros, é uma criança. Não, gente. Você já deve ter percebido isso. Espelhos relativamente pequenos, você consegue se ver de corpo inteiro. Você não precisa de um espelho do tamanho do seu rosto para ver o rosto inteiro. Para falar a verdade, a gente vai descobrir que o espelho que você precisa só precisa ter a metade do tamanho da pessoa, metade, tá? Mas eu vou provar por que é assim. Vamos começar então fazendo um desenho, né, representando a situação. A gente vai ter o espelho, tá aqui o espelho, tá? Vamos desenhar uma pessoa. Bem, gente, daria para desenhar, né, uma pessoa como um bonequinho aqui, né, de palito, mas eu vou desenhar uma pessoa didática, né? Ou seja, vou desenhar como se fosse a pessoa vista de lado, tá? Aqui é o olho, né, o olho da pessoa, vamos chamar de ó. Os pezinhos, bracinhos, cabelinho, tá? É como se fosse a pessoa de lado se olhando aqui no espelho, né? A gente está vendo a situação de lado. Obviamente, existe uma imagem, né, do mesmo tamanho lá do outro lado, a mesma distância, tá? Vou marcar aqui mais ou menos, tá bom? Cabelinho, né?
a imagem. Aqui, perninha, bracinho. Tá. Não ficou bom esse braço, um pouquinho mais em cima, tá bom. Simétrico, tá? Simétrico, tudo direitinho. Agora vamos, né, pensar o que acontece. Para a pessoa se ver realmente o corpo inteiro, o que tem que acontecer é, por exemplo, o raio que sai do pé bater no espelho e chegar no olho da pessoa. Aí a pessoa vê a imagem do pé. E a mesma coisa com a testa, né? O raio que sai lá do topo da cabeça bate no espelho e chega no olho da pessoa. Só que se eu fizer desse jeito, a construção geométrica não vai ficar muito fácil. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Estou desenhando uma linha. Opa, errei aqui. Estou desenhando uma linha que vai do objeto até o pé da imagem. Vamos, né, mostrar que isso aqui é um prolongamento. O que é isso? Isso seria esse raio aqui, né, gente? O raio... Opa! Sumiu. O raio bate no espelho e chega no olho da pessoa. E a gente tem o prolongamento aí, né, chegando lá no pé da imagem. E a mesma coisa com a testa, né? Vamos fazer um desenho aqui, né? Ligando. Vamos tentar de novo, Jair. É difícil, gente, desenhar, né, diretamente sobre a tela. Ainda estou me acostumando. Tipo esse caso aqui. Então, né? Opa! O que é isso? O que eu fiz? Ah, tá, voltou. Vamos lá, aqui. Vamos mostrar que isso é um prolongamento. Pronto. Tá? Da onde veio esse raio? Dessa ideia. Raio sai do topo da cabeça, bate no espelho, chega no olho da pessoa e aí prolonga até a imagem. Tá? Então a gente tem aí essa figurinha e a gente pode marcar em azul aqui, ó, onde seria o espelho em si, né? Ó, o espelho em si é essa parte só, né, que daria para a pessoa se ver de corpo inteiro. Então, repara, o espelho aqui, se a gente chamar, vamos chamar de H, né, Hzinho, e chamar a altura da pessoa de Hzão. Se a altura da pessoa é Hzão, a altura da imagem também é Hzão, beleza? E agora a distância, gente. Por exemplo, se essa pessoa tiver uma distância D, esta daqui também está a uma distância D, a imagem. Opa! Bem, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Gente, e agora? Agora nós vamos aplicar um negócio chamado semelhança de triângulos. Observe como é difícil. A gente tem... Opa, mas hoje está difícil, hein, gente? Ó, a gente tem este triângulo grande e este triângulo menor. Eles são semelhantes? Com certeza. Então, a gente vai aplicar a semelhança de triângulos para conseguir descobrir aí quanto vale essa altura do espelho em relação à altura da pessoa. Dando uma diminuída, a gente tem o seguinte: a base, Hzinho, está para a base Hzão, assim como, vamos pensar, para este triângulo aqui, a altura é Dzinho, e para este triângulo, a altura é 2Dzinho. O que vai acontecer com a distância? Vai cancelar e vai sobrar que a altura do espelho é H sobre 2, ou seja, metade da altura da pessoa. E não interessa a distância que a pessoa está do espelho. Aí a pessoa não acredita, né? Não acredita nisso. Gente,
Você não precisa acreditar, é só testar, tá? Vai para frente aí do espelho do banheiro, tá? Na verdade, o ideal é que você, né, consiga aí um espelho que você possa se afastar bastante. Aí você tá lá na frente do espelho, tá vendo uma proporção do seu corpo, por exemplo, da barriga para cima. Aí você se afasta do espelho, pode olhar de novo, sabe o que você vai ver? Da barriga para cima. Tá? Nada vai mudar. A distância não interessa. O tamanho mínimo do espelho para se ver de corpo inteiro é metade da sua altura. No problema, ele dá, na verdade, o tamanho do espelho, que é 90 centímetros. A altura da pessoa, portanto, seria máxima, né? 180 centímetros. Ótimo. Tá? 180 centímetros é a altura máxima da pessoa. Mas você deve ter reparado, gente, o seguinte, que o espelho não está no chão, né? Por exemplo, a gente não pegou o espelho e colocou aqui, né? Não, a parte de baixo do espelho tem que estar a uma altura ideal. Não é difícil provar, não. Essa altura aqui, ó, que o espelho está em relação ao chão, é metade da distância dos olhos até o chão. Então, se a pessoa tiver uma testa muito grande, né, vai influenciar aí, né, na altura que você vai ter que colocar o espelho, tá? Na prática, né, a gente acaba, né, colocando, por exemplo, se o espelho está 90 centímetros, você coloca ele mais ou menos aí a 80 centímetros de altura, tá? Mas a ideia é essa, a distância até o chão é metade da altura dos olhos. A gente prova da mesma forma, semelhança de triângulos. Deixo para você fazer. Gente,